Olá, amados, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, queridos? Estamos aqui mais uma noite para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações. Seja bem-vindo, Ilana, Benjamin, sejam bem-vindos, a Ruth também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, a paz do Senhor, amados. Então, você que está também nos acompanhando aqui após esta live, esse vídeo aqui que você abriu, fica até o final, porque o Senhor, Ele vai abençoar grandemente a sua vida. Antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor, nós vamos fazer aqui uma oração. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, segundo a tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo, nesse momento, Senhor, tome a primazia, o governo, a completa direção desta palavra, deste momento aqui com os teus filhos. E que o Senhor também opere sinais, maravilhas e prodígios em nome de Jesus. Cura, salva, liberta. Assim te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos ler aqui a palavra do Senhor, palavra de Deus, que se encontra aqui lá em Ageu, livro do profeta Ageu. Amém, queridos? Nós vamos ler o capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Glórias a ti, Senhor. Então, vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Então essa palavra aqui, amados, ela veio aqui para o profeta Ageu, estava ali profetizando em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor, e ali ele direcionou uma palavra para o Zorobabel, príncipe ali de Judá, aquele que detinha autoridade sobre governos. Então, amados, o Senhor, ele fala com o seu povo. A primeira lição que nós vamos hoje tomar para as nossas vidas é que Deus, o Senhor, ele fala com o seu povo. Repita comigo aí, diga aí onde você está. Diga assim, ó, Deus fala com o seu povo. Amém? Então, você não pode esquecer disso. Deus, ele se comunica com seus filhos, se comunica com seu povo e todas as coisas Deus sabe. Deus, ele tem o domínio sobre tudo, amados, sobre nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida, Deus, ele tem o governo sobre ela. O certo também é que Deus, ele permite que a gente tome também as nossas decisões, as nossas atitudes sejam tomadas por nós. Mas nós confiamos que Deus é soberano para Ele governar e dar a direção para as nossas vidas. E por vezes, Deus fala conosco, dando a direção, assim como Ele falou com Zorobabel através do profeta Ageu, dizendo que o Senhor era com ele, dizendo que o Senhor iria ir com eles por onde eles fossem, né, dando a vitória. E ali a Bíblia nos fala que Zorobabel, né,
E juntamente com o povo ali de Judá, juntamente também com os sacerdotes, os seus espíritos foram incitados pelo Senhor para fazerem a obra da casa de Deus. Assim também, hoje, nós cremos que o Senhor também está colocando essa motivação no seu coração, incitando o teu coração para fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. A palavra de Deus, amados, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é bendita. E o Senhor fala aqui em Ageu ainda, no livro do profeta Ageu, a partir do versículo 4, diz assim, no capítulo 2, Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele falou ali com o povo, como eu disse para você, né? Dizendo que Ele era com eles, que iria estar com eles no momento ali de fazerem a obra do Senhor. E Deus disse para eles se esforçarem, né? Serem ali esforçados, imprimir esforço, trabalhar, porque Deus, Ele era com eles. Assim também hoje na sua vida. Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, fazer aquilo que Jesus já deu a ordem para você fazer. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus falou isso para nós fazermos o ide, anunciar, fazer a obra do Senhor. E aqui também, amados, quando Deus vai falando para Zorobabel, Ele diz, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Então Deus ele fala para Zorobabel se esforçar, ele fala para Josué se esforçar, filho de Josadaque, e para todo o povo também se esforçar e trabalhar. Então, nós precisamos nos esforçar na seara que Deus nos entregou. A Bíblia nos fala que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Então, Deus ele conta com você para que você faça a obra dele. E isso vai ser necessário o seu esforço, a sua dedicação. A Bíblia também nos fala, Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. Então, quando Jesus foi falar da salvação, ele disse que haveria de ter a perseverança. O que é a perseverança? É o esforço, é a convicção, é a luta, a diária, entendeu? Então você precisa se esforçar também no que diz respeito à obra do Senhor, e não só no tocante à salvação, né? Cuidando da sua salvação, perseverando na oração, na leitura da palavra, diariamente, na comunhão com o Espírito Santo, diariamente. Então, amados, Deus ele fala isso também em relação à obra do Senhor. Nós precisamos nos esforçar. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus falou que nós teríamos aflições, dificuldades, tribulações, mas nem por isso nós iríamos desanimar, pelo contrário, nós teremos que ter alegria, ou seja, bom ânimo para cumprir o chamado, para cumprir a vocação que o Senhor nos entregou como filhos amados, como filhos queridos do Senhor. Então hoje, amados, é tempo de ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor. Obedeça, amém? Obedeça à voz de Deus, porque a Escritura diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu repito, a Escritura nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada muito mais da sua obediência do que inúmeros sacrifícios. Amém, queridos? Então Deus ele quer que você obedeça a sua palavra, porque Jesus falou, aquele que obedece a minha palavra, este é meu amigo, né? Aquele que me obedece, esse sim é o meu amigo. Então você é amigo do Senhor, seja obediente a Ele, seja obediente àquilo que Ele fala para você.
E então Deus fala, né, no versículo 23 ainda de Ageu 2, ele fala algo muito importante e interessante. Ele diz assim, ó: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, depois de Deus exortar, de falar ali para o povo obedecer ele, fazer a obra da casa dele, tá bom? Trabalhar perseverantemente, Deus então motiva, né? Ele dá uma palavra de ânimo ali para Zorobabel, dizendo: Zorobabel, ele vai e diz, né? Filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, te farei como um anel de selar. Ele diz: e porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus estava mostrando ali que ele iria, né, honrar a fé de Zorobabel, e Deus fala da eleição dele para com Zorobabel, que havia escolhido aquele homem e que Deus tinha feito ele, né, como um anel de selar, como alguém precioso e alguém muito importante que iria tomar muitas decisões importantes na vida daquele povo, trabalhando em prol de Deus. Assim também o Senhor te escolheu. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Nós fomos escolhidos pelo Senhor, não foi nós que o escolhemos, mas sim Deus nos escolheu. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para boas obras. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido, já tinha um plano com você. E Ele te escolheu, te salvou para que você seja santo e irrepreensível, em santidade, em amor e também para as boas obras. Então faça a obra do Senhor. O Senhor hoje está te chamando, tá bom? Está te levantando, está te fortalecendo, porque Ele te escolheu. Assim diz o Senhor: filho, eu te escolhi. Filha, eu te escolhi. Então faça a minha obra, porque eu sou contigo. Amém, queridos? Então esta é a palavra que eu quero deixar hoje para você, aquilo que Deus tocou no meu coração. E vamos orar nesse instante, vamos pedir a Deus que Ele nos conceda graça, vigor, perseverança, força, determinação em todo e qualquer intento que o Senhor tem colocado em nossos corações. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nesse exato momento, meu Pai, eu apresento a Ti o Teu filho, a Tua filha. Senhor, não há dúvida, Pai, que o Senhor escolheu eles, que o Senhor escolheu cada um deles para a Tua obra, para, antes disso, Pai, de tudo, como filhos amados, filhos queridos, Deus, Pai. Então eu te peço, assim como o Senhor foi com Zorobabel, Pai, dando força ali, imprimindo a ele motivação e garra para fazer a Tua obra, que o Senhor imprima, Pai, que o Senhor desperte o espírito, Pai, dos Teus filhos para esta boa obra, Pai. Porque o Senhor nos escolheu para sermos abundantes e constantes na obra do Senhor, Pai, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Assim também o Senhor desperte o espírito de cada um dos Teus filhos que ouve esta palavra, Pai, e sejam motivados a fazer o ide que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos mandou, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim, Pai, nos enche da Tua unção. Eu peço uma unção nova, Pai, sobre nossas vidas, um poder do Teu Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes da pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim nós oramos, meu Pai, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. E só para lembrá-los que estamos fazendo essas lives aqui todos os dias, a partir das 18 horas, tá bom? 18 horas. E acompanhe aqui junto conosco no Instagram. E que o Senhor seja com teu espírito. O Senhor te abençoe grandemente nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus.